A paz, meus amados, tudo bem? Você sabe que o Espírito Santo quer participar da sua vida? Vamos ler em João 14, 25. Isto vos tenho dito, estando ainda eu convosco, mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deus é um em essência, mas é identificado em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes de ser crucificado, Jesus consolou os seus discípulos, avisando que o Pai enviaria o Espírito Santo, que estaria sempre com eles e conosco também. Uma das perguntas mais importantes da fé cristã é: quem é o Espírito Santo? Primeiro de tudo, ele é essencial em nossas vidas. O Espírito Santo é Deus, por isso ele atua na eternidade, auxiliando na criação do mundo, da humanidade e de tudo que há. Isso nós podemos ler em Gênesis 1, 2. E ele opera em nossos corações de modo a nos revelar o Pai. Nós podemos ler em Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Espírito. Aleluia! O Espírito Santo não é um poder, uma força impessoal, um sentimento, uma energia. Ele é uma pessoa. Ele não é um aspecto, uma característica de Deus. Ele é o próprio Deus. Portanto, o Espírito não é menor ou menos importante, mas é plenamente Deus. O Espírito é um ser pessoal. Ele fala e se relaciona conosco, nos encorajando, nos fortalecendo. É ele que nos ensina e testemunha a respeito de Cristo. Desde o princípio vemos que o Espírito Santo não é um ser paralisado, imóvel, estanque. O Espírito é de movimento e onde ele chega, há vida, e vida é movimento. Por isso nós não podemos aceitar liturgias mortas em nossos cultos ou em nossas vidas. Precisamos do movimento santo do Espírito, que ele paire sobre todas as faces das nossas vidas. O Espírito Santo é o agente da transformação, da nossa santificação. Na conversão, o Espírito Santo passa a habitar no cristão, que começa a viver sobre a sua influência santificadora. O batismo com o Espírito Santo é a abundância, é o derramar de Deus, é imergir sobrenaturalmente no Espírito do Senhor, é ser cheio de Deus. Não há nenhuma fórmula mágica para ser batizado, mas é uma busca pessoal, constante. Mas a Bíblia mostra algumas atitudes que devem ser seguidas para que o Espírito Santo nos encha. A palavra nos mostra que nós devemos ter arrependimento em Atos 2:38, que nós precisamos ter fé em Gálatas 3:2, obediência a Deus em Atos 5:32. Nós temos que ter um coração limpo, temos que ter louvor e gratidão ao Senhor em João 16:14 e perseverança em buscá-lo em Lucas 11, 9 a 13. Leia esses versículos que eu lhe disse com atenção. Ao subir aos céus, Jesus enviou o seu Espírito para que ele pudesse habitar no nosso meio. Com isso, nós temos o Espírito do próprio Deus conosco. Todo aquele que está em Cristo é, portanto, filho de Deus. Ele tem o Espírito Santo em sua vida. Por isso, assim como os discípulos de Jesus tiveram o Espírito Santo como seu companheiro de vida e de jornada, nós também temos o mesmo privilégio. Não andamos sós,
Temos o Espírito Santo do Senhor presente em nossas vidas, nos guiando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos direcionando. Ele é quem nos salva, nos justifica, nos santifica através de um relacionamento de comunhão e de intimidade. Encher-nos do Espírito é uma ordenança e não algo opcional. Também não se trata de uma única experiência, mas de algo contínuo, de que nós necessitamos diariamente. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele nos exorta a viver essa realidade. E como o Espírito Santo nos transforma? A evidência de que nós temos vivido uma vida cheia do Espírito são os frutos de transformação e santidade. Nós não podemos permanecer estagnados, mas nós somos impulsionados pelo seu poder. Ele nos santifica em um processo que dura para a vida inteira. Somos transformados de glória em glória. Além disso, quando nós recebemos o Espírito Santo, não recebemos apenas uma parte dele, mas nós recebemos a plenitude do Espírito que vai habitar em nós. Mas à medida em que cresce a nossa comunhão com Ele, é que nós vamos viver este processo de transformação, de santificação. É por isso que é muito importante que eu e você compreendemos que nós temos um papel e uma responsabilidade nesse processo. É que nós devemos ter uma vida rendida a Ele, esvaziando-nos e crucificando o nosso eu, para que Ele viva em nós. Uma vida cheia do Espírito Santo tem Jesus no seu centro. Quando Cristo é o centro das nossas vidas, Ele detém o senhorio das nossas vidas em todas as áreas. Dessa forma, um ser cheio do Espírito Santo não é um ser estático, mas é algo que muda o nosso viver. Influencia o nosso dia a dia, nossos relacionamentos com Deus e também com o próximo. Encorajamos uns aos outros, a palavra habita em nós de tal maneira que ela está presente nas nossas conversas diárias. Aleluia! Quanto mais a palavra habita em nós, mais nós somos cheios do Espírito, mais transformados nós somos, maior é o seu controle sobre as nossas vidas. Assim, para que nós possamos nos encher da palavra, até que as nossas vidas sejam moldadas de forma que agradem completamente ao Senhor. Sejamos como um veleiro movido pelo vento do Espírito. Aleluia! Ele se moverá em nossas vidas e nos guiará à medida que o buscarmos através de oração, da palavra, de comunhão, de intimidade. Ele vive em nós para nos ensinar, nos consolar, nos fortalecer, nos guiar, nos dar forças na luta contra o pecado, nos levar a dar testemunho, nos conduzir a experiências espirituais sobrenaturais e muitas outras coisas. Você e eu não nascemos para ser independentes de Deus, mas o Espírito Santo entra aí para que nos mínimos detalhes Ele possa nos conduzir. Como Ele não manipula ou força alguma coisa, muitas vezes Ele é ignorado, esquecido ou não é nem percebido. Mas eu e você sabemos que precisamos sempre ser sensíveis a Ele. E aí muito sofrimento será evitado. Se nós confiássemos nele, no que ele nos ensina no dia a dia e de que ele nos capacita em qualquer desafio, qualquer um mesmo, nós nos entregaríamos plenamente a ele. Se você treinar a ouvi-lo, aquietar as vozes da preocupação, das opiniões alheias, das circunstâncias e crer, o Espírito Santo ensinará tudo que você precisa aprender, tudo que você precisa saber para ser cheio de Deus e para ter uma vida plena, abundante e cheia de frutos. Que o Senhor possa te encher mais e mais.